Boa noite a todos. Parece que vai chover, né? Tá tudo mais barulhento hoje. Vamos fazer uma oração ainda antes de continuar? Senhor amado, nós queremos te louvar e te agradecer porque é Tu que tens a nossa vida em Tuas mãos. E eu te louvo e te agradeço, Senhor, por isso, porque nós mesmos controlando nossa vida não dá muito certo. Então eu te peço, Senhor, que nesse momento o Teu Espírito Santo possa estar falando aos nossos corações. A cada um que veio aqui hoje, que Tu possa, Senhor, estar tocando o coração de cada um na medida que cada um necessita. Coloco em Tuas mãos esse momento em nome de Jesus. Amém. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1. Até o versículo 20. Eu vou ler aqui então. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. A nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor. Desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Por que haveriam de continuar a ser castigados? Por que insistem na revolta? A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. A terra de vocês está devastada, suas cidades foram destruídas a fogo. Os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros, diante de vocês e devastados como a ruína que eles costumam causar. Só restou a cidade de Sião, como tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução de nosso Deus. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocaustos, de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio.
Tornaram-se um fardo para mim, não a suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Acabem com a opressão. Lutem pelos direitos do órfão. Defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Uma palavra um pouco dura e um pouco pesada, mas é interessante a gente olhar o contexto deste momento, porque um dia Deus criou o homem, e tendo criado o homem, o desejo dele era ter comunhão com esse homem, andar com esse homem, viver com esse homem, fazer deste homem uma parceria onde tivesse harmonia entre Deus e o ser humano. Mas todos nós sabemos que Adão, ele resolveu fazer sua própria caminhada. E por conta disso, então, nós todos nascemos longe de Deus. Nós nascemos em pecado. Quando a humanidade afastada de Deus, ela progrediu, ela se tornou tão pecadora, ela se tornou tão corrupta, que Deus resolveu destruir ela toda. E aí aconteceu o dilúvio. E quando aconteceu o dilúvio, então, Deus encontrou um homem que ainda o amava, que ainda era justo, que ainda era reto aos olhos dele. E aí, então, ele decidiu que não destruiria a humanidade toda, mas começaria de novo a partir desse homem. O que aconteceu? Logo depois o homem se afastou de novo de Deus. E aí, num determinado momento, Deus resolveu, então, escolher um homem entre os povos, né? E decidiu fazer dele uma grande nação. E essa nação, então, seria responsável por ensinar a respeito de Deus para todas as outras nações. E aí, o que aconteceu? Vocês conhecem bem a história de Abraão. Os filhos dele foram para o Egito. No Egito eles se tornaram escravos, saíram do Egito, foram para a Terra Prometida, e lá então eles começaram de fato essa nação. E depois de um tempo, eles não tinham reis, eles perceberam que eles não tinham um rei, e todos os povos tinham, então eles queriam um rei. E aí então escolheram, então Deus deu um rei para eles. O primeiro rei já não deu certo. Segundo rei, até hoje, a gente tem ele como o rei talvez mais famoso de toda a história. Foi o rei Davi. O rei Davi amava a Deus. E ele amava tanto que ele queria construir um templo. Mas Deus não permitiu. E aí, então, ele disse: tu não vai construir esse templo porque tu é um homem de guerra, tu tens sangue nas mãos, mas o teu filho vai construir. E aí Salomão, então, constrói o templo. E, a partir daí, a gente tem o livro de Salmos, né, onde que muitas figuras, né, de adoração e de comunhão com Deus são construídas para nós até hoje. Mas o que aconteceu? O povo de Israel se tornou uma grande nação. Uma nação que representou a relação
com Deus para toda a humanidade. E o que aconteceu depois, a partir de Salomão? Esse povo foi se afastando devagarinho de novo de Deus. E quando a gente lê aqui no versículo 1, né, visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. O povo foi se afastando lentamente de Deus, né? E chegou nesse momento onde que Isaías, então, ele, como profeta, ele chama a atenção da nação. E aí ele diz, criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono e o jumento sabe onde que está, onde que ele recebe a comida. Mas o meu povo já não sabe mais onde que eu estou. O meu povo já perdeu o endereço, né, da minha presença. E é interessante que eu fui obrigado a rir toda vez que eu leio esse texto, né, que um bicho, uma vez que a gente dá comida para ele num lugar, ele sempre vai voltar ali de novo. Está no automático, né? E o povo de Israel, ele foi abençoado ricamente por Deus no período de Salomão, até o ponto da prata não ter mais valor do que uma pedra na rua. Olha a riqueza que essa nação chegou, né? E eles perderam o endereço. Eles ainda sabiam aonde que estava o templo estava em Jerusalém. E eles iam lá. No decorrer do texto aqui, o que a gente vai ver é que, primeiro, ele pergunta assim, por que vocês querem continuar sendo castigados? Vocês foram castigados. O que tinha acontecido? Os povos em volta, eles atacaram Israel e arrasaram completamente a nação. Totalmente. Ficou só mais Jerusalém. O resto estava tudo limpo. Sabe aquele barraquinho, aquele barraco que se bota no meio do parreiral para, no verão, quando está colhendo uva ou quando está podando, poder guardar alguma coisa lá ou se esconder da chuva, quando dá uma chuva? Vocês todos devem conhecer bem isso, né? Porque foi a primeira vez que eu vi isso, foi aqui em Farroupilha, né? Uma casinha lá no meio do parreiral. A Bíblia descreve esse quadro o tempo todo, né? E toda vez que eu passo por uma casinha dessas, aí eu me lembro, olha ali, né? Então Israel estava no meio daquele território todo, como se fosse uma cabaninha, uma choupana, no meio de um terreno totalmente devastado pela guerra. Tinha sido assolado, tinha sido roubado em tudo, né? Mas o que aconteceu? Eles continuavam pecando. Eles continuavam fazendo o que o coração e a mente deles desejavam, né? E aí, o profeta Isaías, ele pergunta, né? Por que vocês continuam pecando? Por que vocês continuam querendo ser castigados? Por que vocês continuam querendo sofrer, né? E no versículo 11, do versículo 11, ele descreve a nação de Israel, ele compara a nação de Israel a Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foram totalmente devastados por Deus, por causa do pecado. E não ficou nada, né? Uma estátua de sal, né? Quando a mulher de Ló olhou para trás, virou uma estátua de sal. Mas foi só. Israel aqui foi comparado a isso. Só tinha mais Jerusalém ali. Mas ainda tinha Jerusalém, né? E aí, no versículo 11, ele diz, por que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocaustos de carneiros, de gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes.
Quando vocês veem a minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus atos? Parem de fazer ofertas inúteis, o incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar reuniões. Não consigo suportar suas assembleias, cheias de iniquidade. O que eles estavam fazendo? Apesar de terem sido totalmente devastados, eles continuavam na prática da religião judaica. Eles iam no templo, eles traziam o sacrifício, eles faziam os rituais, faziam toda aquela liturgia, né, que era exigida deles. Mas o coração deles não estava mais nisso. E Deus, ele fala aqui, estou com nojo desse negócio. Eu não suporto mais. Vocês vêm, vocês fazem sacrifício, vocês levantam mãos, mas elas estão sujas de sangue, né? E o coração de vocês, ele está longe. Vocês não se arrependeram. Vocês não voltaram de fato para mim. A introdução hoje foi sobre cidadania, né? Definitivamente, eles não estavam vivendo como cidadãos que tinham um futuro além do que essa terra oferece. Eles estavam olhando apenas para o momento, como o nosso mundo hoje está olhando apenas para o momento. Nós vivemos numa sociedade hoje onde que nós queremos aproveitar esse momento. Então, a nossa urgência são as necessidades práticas que a gente tem para o dia a dia. E, muitas vezes, o templo, o lugar de reunião, o lugar aonde que a gente vai para buscar Deus, às vezes no nosso coração e na nossa mente é apenas uma obrigação. É apenas um costume, né? Domingo de noite eu vou na igreja. Mas na segunda-feira eu estou de volta para a minha vida normal. E aí, né, os negócios, o trabalho, não interessa. O negócio é ganhar dinheiro, o negócio é cuidar da minha vida, né? O negócio é adquirir bens, é fazer aquilo que o meu coração, ele deseja. Então, o que estava acontecendo aqui com o povo de Israel é que, mesmo sendo totalmente destruídos, mesmo tendo sofrido tanto, eles continuavam fazendo o ritual, mas o coração deles não tinha se arrependido. Sabe que nós passamos por uma fase difícil, né? Passamos por uma pandemia, passamos por um caos climático, né? E nem sei, e eu acho que a maioria de nós, né, deve pensar assim, o que será que ainda tem para vir por aí? Porque pode vir muita coisa, né? Ninguém de nós tem nenhuma garantia de que vai ficar tudo bem. Mas hoje as igrejas no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, elas estão cheias, elas estão enchendo. Por quê? Porque a gente está vendo a destruição. Para vir para cá, a gente não consegue não suspirar quando vê o tamanho da destruição que ainda está lá, as marcas estão lá, né? A dificuldade que eu tenho para vir para cá, né, que a gente tem que parar numa sinaleira, descer a BR-116, pegar a esquerda, seguir pelo lado do rio, que está todo devastado, né, atravessar uma ponte lá que era a única ponte que não deveria estar de pé. Né? Ela é dessa altura assim, ó, da água. Né? E está lá, está firme. Né? E muita destruição. Mas a nossa vida, ela continua. Né? Então, Deus aqui, em relação ao povo de Israel, ele está cansado de ver essa coisa que não é do coração. É apenas a prática de um ritual. No versículo 15, né, ele diz: quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei.
As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça. Acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão. Defendam a causa da viúva. Eu penso que esse é um momento que a nossa sociedade talvez esteja precisando exatamente essa palavra. Nós precisamos voltar. Qual é os nossos valores? Qual é o nosso caráter? Né? O que é que nós de fato estamos fazendo com o mundo que Deus ele nos deu? E aí, talvez um dos textos que eu mais amo na Bíblia, tem outros que eu gosto muito mais, mas esse aqui é muito legal. Porque antes de entregar minha vida para Jesus, eu tive uma trajetória de busca do sentido da vida, né? Então, eu estava muito interessado em entender, afinal de contas, o que estamos fazendo aqui, né? Mas eu não estava interessado na Bíblia, e nem estava interessado no cristianismo. Mas eu perambulei por várias religiões, né? E na medida que eu ia entendendo o que elas ensinavam, eu concluía assim, pô, esse negócio aqui não vai chegar a lugar nenhum. A conclusão, no geral, é que a maior parte das religiões é um cachorro tentando pegar seu próprio rabo. Quando ele pega, ele não sabe o que fazer com ele. Vocês já viram um cachorro tentando pegar o rabo e pegando? Aí perde a graça, né? E aí, de todos os deuses que o homem ele conseguiu inventar, de todas as religiões, não existe uma religião, não existe um deus ou deuses que chegam para o ser humano e chamam ele assim, escuta, vamos conversar? Vamos conversar? Está fazendo o que da tua vida? Vem cá, vamos bater um papinho aqui. Por que tu está quebrando a cara? Por que tu está fazendo tanta bobagem? Por que tu está indo para lugar nenhum? É a única religião, se a gente chamar de religião, que chama o ser humano para um bate-papo, é Deus. É esse Deus que nós cultuamos. Esse Deus que mandou Jesus, que se sacrificou por nós, também é o único Deus que faz um sacrifício pelo ser humano. Os outros não. Os outros são de cima para baixo, tá? E eles vê o ser humano apenas como pó. Nós sabemos que somos pó. E na Bíblia, Deus diz que somos pó. Mas Ele nos ama. Tanto que Ele mandou o Filho dele para morrer na cruz por nós. Então, esse Deus, totalmente, 100% diferente de tudo o que já foi criado em termos de religião, em termos de filosofia. E aí ele diz assim, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Na versão mais antiga diz, venha e arrazoemos, diz o Senhor. Arrazoemos é uma palavra muito legal, né? A gente usa todo dia. Mas o arrazoemos quer dizer, vamos buscar razão juntos. Vamos voltar à razão, né? O povo de Israel estava totalmente destruído, a nação estava destruída. Estava aquela única cidade lá, com aquele templo, e eles ainda se achavam grande coisa. Eles faziam o ritual, mas o coração deles estava muito longe de Deus. E aí ele diz assim, embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ele está dizendo assim, ó, vamos conversar. Eu sei que tu é um pecador. Tá? E tu sabe que tu é um pecador. Mas eu quero zerar esse negócio. Tu está afim de zerar esse negócio? Tu está disposto a parar com aquilo que tu está fazendo e começar uma vida nova?
E eu vou dizer para vocês, faz 40 anos que eu entreguei a minha vida para Jesus, e faz 40 anos que eu tenho levado essa mensagem para tudo que é pessoa. E a minha proposta sempre é essa: e aí, quer entregar a tua vida para Jesus? Então, mas por que eu vou entregar minha vida para Jesus? Né? Então, é muito interessante a confusão ou a urgência que existe na vida de cada um, que não para, está correndo, está tentando fazer a sua vida dar certo, está fazendo um monte de bobagem. A gente pode chamar ele e mostrar onde que estão as bobagens, mesmo assim ele não, às vezes, consegue entender que ele precisa parar, ele precisa zerar tudo e precisa convidar aquele que pode realmente ajudar, para fazer uma mudança. Então, em primeiro lugar, ele disse assim, ó, se vocês estão cheios de pecado, vocês estão distantes de mim, eu vou transformar os pecados de vocês, vou limpar eles, eles vão ficar limpinho, vão ficar branquinho que nem neve. Tá? E uma neve sem poluição. No 19 diz, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Então, a terra estava arrasada. Não tinha nenhuma perspectiva de eles reconstruir o país. Mas ele diz assim, ó, vem, se vocês se arrependerem dos pecados de vocês, eu vou transformar a história de vocês. Eu vou transformar a vida de vocês. E aí vocês vão se fartar de tanta coisa boa que eu tenho para dar para vocês. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Dava para recomeçar, né? Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Mas se quiserem continuar vivendo do jeito que vocês estão vivendo, vai ficar pior ainda. E vocês sabem que quem estudou história sabe que o país ele foi totalmente devastado. Totalmente devastado. E quando a gente lê os profetas aqui, a gente vê que o povo estava com o coração duro e ele não mudava. Continuava insistindo em fazer aquilo que eles estavam fazendo. Eles tinham sido grandes lá atrás. Quando eles estavam andando com Deus, a vida deles estava maravilhosa. E eles ficaram fortes, ficaram grandes e ficaram orgulhosos. E eles não conseguiram mais ver aonde foi que eles erraram, aonde foi que eles se desviaram. E agora, então, Deus estava chamando eles para essa conversa, tete a tete, né? Senta aí, vamos bater um papo. E eles não mudaram assim mesmo. O que está acontecendo hoje? Nós estamos num momento muito parecido com Israel, com Jerusalém daquele momento. E nós precisamos avaliar o que nós estamos trazendo para diante de Deus. Nós estamos trazendo, de fato, o nosso coração? Nós estamos trazendo a nossa obediência? Ou a gente está preocupado apenas com a estética? Com aquilo que todo mundo está fazendo? Bom louvor, assiduidade nas reuniões. Como é que está a minha vida pessoal em casa, né? Quando ninguém está olhando? Estava escutando um podcast aí sobre profetas. Denise, me ajuda. Falsos profetas. Sabe como é que a gente identifica um falso profeta? Um falso profeta não é alguém que não tem poder. Um falso profeta tem poder. Ele faz coisas muito impressionantes. O falso profeta a gente vai conhecer pelo fruto, pelo caráter.
pelo o fruto que ele produz na casa dele, o fruto que ele produz no dia a dia dele, né? Que tipo de rastro ele deixa por onde que ele passa. Então, o falso profeta, ele pode ser um bom orador, ele pode trazer milagres, ele pode fazer um monte de coisa muito legal. Mas o caráter dele é que vai revelar, de fato, quem ele é. Então, quando Deus está nesse momento da vida da gente, nos chamando para uma conversa, Ele quer saber para onde a gente está indo. O que é realmente o mais importante. Então, quem é que aqui tem cidadania italiana? Tem alguém? Não? Tem, o Márcio tem. Tem bastante gente aqui que eu sei, né? Tem cidadania italiana. Eu sou de origem alemã, e quando eu vim morar em Farroupilha, fiquei impressionado como todo mundo queria voltar para a Itália. Nunca pensei em voltar para a Alemanha. Eu sempre gostei do Brasil, né? Mas o pessoal queria voltar para a Itália. Eu disse, puxa, né? Deve ser muito legal lá, né? O interessante é que a nossa cidadania, né, não é aqui na Terra. Nossa cidadania é lá, na eternidade. Então, se eu realmente estou indo para a eternidade, se esse é verdadeiramente o meu grande alvo, o alvo da minha vida, então eu vou viver integralmente, cada dia, pensando, sonhando, trabalhando para chegar lá. O que eu vou deixar aqui? Gente, a palavra já diz, né? O que eu vou deixar aqui? Eu não vou levar, eu vou deixar. Então tem um momento na vida da gente que a gente precisa descobrir, né, definir, decidir qual é o valor que eu realmente busco, qual é a coisa mais importante da minha vida, e aí investir 100% nisso, me atirar de cabeça. Então Deus disse, vem cá, vamos bater um papo aqui, para que tu está fazendo tanta bobagem? Para que tu está correndo atrás de vento? Por que tu está indo atrás de alguma coisa que não tem propósito, não tem um final feliz? Então, simplesmente te arrepende, me obedece. Que aí tu vai comer o que tem de melhor nessa terra. Tá? A promessa é que, na verdade, a gente já vai ter o melhor dessa terra aqui. E depois, lá na frente, mais ainda. Tá? O alvo é lá, mas tu já vai estar vivendo muito melhor aqui. Amém? Amém. Dá para sonhar com essa eternidade? Com essa cidadania? Obrigado pela... Eu sei que é o Espírito Santo que nos dirige para a palavra que a gente vai trazer, né? Mas quando vocês falaram sobre cidadania ali, eu pensei, nossa, para onde foi esse povo? Esse povo, ele foi varrido do mapa. Eles foram para a Babilônia, tá? E depois os descendentes deles vieram de volta e reconstruíram. Mas essa turma aqui morreu. Essa turma perdeu o que tinha. Então, a palavra mais importante aqui, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Vamos bater um papo com Jesus, vamos bater um papo e perguntar, e aí, o que vai ser essa semana? O que tu quer de mim? Se vocês estiverem, versículo 19, dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Eu nem vou pontuar o 20 ali, porque se eu decidir que eu quero comer o melhor fruto dessa terra, a ameaça não me vai fazer diferença nenhuma. Amém? Vamos orar? Senhor amado, obrigado. Obrigado pelo teu grande amor. E porque tu constantemente nos chama de volta para dentro da tua vontade. E eu te louvo, te agradeço por isso, porque às vezes a gente está enjoado de
andar por esse caminho. Às vezes a gente está rebelde, a gente acha que nada vai dar certo. Mas tu nos chama de volta, porque mesmo esse povo que estava tão machucado, eles ainda não estavam dispostos a te obedecer. Ajuda-nos, Senhor, a sermos diferentes deles. Que o nosso caráter seja um caráter que aceita ser humilhado, que a gente aceita reconhecer que estamos errados e que a gente se submete à Tua vontade. Toma nossas vidas em Tuas mãos e nos abençoa dirigindo ela. Em nome de Jesus que eu peço e agradeço. Amém.